do seu banco. Está com algum financiamento? Está com alguma dívida? Então vem comigo que eu vou te ensinar a derrubar essa dívida, a negociar como profissional e principalmente saber dos seus direitos, o que você pode, o que não pode, o que o banco pode fazer e o que o banco não pode fazer, tá? Mili, muito bem-vinda, Francíbias. O banco fala que pode muita coisa, mas pode pouco, tá? Arthur, o que o banco pode fazer? Olha, a primeira coisa que geralmente fazem é negativar o nome, mas isso não é o fim do mundo, tá? Principalmente se não for um financiamento, se for um cartão de crédito, dívida sem bens e garantia, tá? Isso aí é a coisa mais comum que tem, mas eles não podem fazer nada sem um processo, tá? Só podem negativar seu nome, não podem te tomar bens, não podem te executar. Então fica tranquilo que se tiver o nome sujo, se tiver alguma negativação, né, Serasa, SPC e Bacen também registrado, né, isso aí não é o fim do mundo, é super tranquilo, dá para resolver, dá para negociar com um profissional que tá depois com desconto, até 99% de desconto, e ainda depois limpar seu nome e resolver tudo isso tranquilamente. Pessoal, sejam muito bem-vindos aí, obrigadão Luzinete, Nicodemos, Ordep, quem está curtindo, compartilhando, agradeço demais. Sabadão aqui, dia 13 de setembro, ajudando vocês a quitar suas dívidas, a sair desse buraco sem fundo. E principalmente a entender os seus direitos, tá? Ah, Arthur, eu estou endividado, estou devendo, estou fazendo... Enfim, eu estou errado na história, não tem direito. Não é assim não, tá? Você tem direito sim, e eu estou aqui para te ajudar com isso. Então vamos lá, galera. Enquanto vocês não mandam as dúvidas aí, podem mandar, tá? Mas enquanto isso, vou explicando aqui o método. Hoje eu vi uma publicação do Dr. Fran, não sei se vocês conhecem ele. Cara super advogado, super honesto, muito profissional, muito bom, tá? E ele estava alertando o pessoal aí, falando que é muito comum empresas que falam assim, você tem um financiamento, contrata a gente aqui que você vai parar de pagar, a gente vai resolver, fica tranquilo, né? Olha, não é bem assim, tá? Inclusive ele alertou isso, porque financiamentos, né, de casa, carro, isso aí tudo tem bens em garantia, entendeu? O que acontece? Se você tem algum bem em garantia, principalmente carro, tá? Veículo, caminhão, moto, STF já determinou, galera, não precisa de processo judicial para tomar esse teu bem aí, para ter uma busca e apreensão, né? Que é um dos assuntos que a gente atua, para ter execução. Então, muito cuidado, viu? Muito cuidado, porque se você parar de pagar assim, sem uma estratégia, sem um processo, né, sem uma liminar, principalmente, você pode ter o bem apreendido, tá? Então, muito cuidado. Nicodemos, obrigado pela pergunta. Tá difícil lá não querendo me dar a cópia do contrato. Pois é, cara, isso aí é impressionante. Banco, gerente, eles são enroladores profissionais, tá? O que você tem que fazer nesses casos? Você e todo mundo aí. Nunca vai ser de primeira, tá? Isso aí, negociação, cara, é sempre assim, é um processo que demora. Por isso que, né, às vezes contratar alguém, seja um advogado ou não, para negociar por você, vai te tranquilizar, vai te poupar muita dor de cabeça. Mas o que você pode fazer aí sozinho, por conta própria, sem compromisso, né, com ninguém. Tá tudo lá no guia, vou inclusive deixar aqui, galera, o aviso para quem quiser receber o guia, só mandar mensagem aí. Primeiro de tudo, vai pegar os modelos que tem lá, vai fazer, solicitar, né, mandar mensagem, notificação. Então, primeiro, já tentou no banco, né, no saque, não deu certo. Tentou ouvidoria? Beleza, não deu certo. Reclame Aqui e consumidor.gov, tá? Esses sites são muito bons. E, por último, o Bacen, que no teu caso, Nicodemos, pode ser, né, porque é um banco regulado pelo Banco Central, né? Se fossem fintechs, aí não adianta no Bacen. O Bacen ele vai ser útil para você depois que quitar, limpar o teu nome, né? Que aí você tira lá do SR, do registrado, tá? Então, segue esse passo a passo aí. Pessoal, todo mundo me pergunta todo dia, Arthur, tal valor vai dar processo? Enfim, banco tal dá processo? Se você está devendo, você pode ser processado. Mas independentemente disso, não espera processo para agir. Você pode agir, você pode se armar, pode se precaver, tá? Então, segue o passo a passo lá,
pega esses documentos, se organiza e se arme, se municie, tá? Isso é muito importante. E sempre tenha em mente que vai demorar um pouco, tá? Isso é um processo que é longo. A gente atuando por você, ou qualquer empresa atuando aí, com certeza vai agilizar as coisas, te tranquilizar, né? Mas tome muito cuidado com golpes, tome muito cuidado com promessas mirabolantes. Eu falo aqui em 99% de desconto, mas não é para todo mundo e é com muita calma, técnica e paciência, principalmente, tá? Informação sempre e seguir toda uma estratégia, tá? E principalmente em dívidas sem bens em garantia, tá? Em dívida com bens em garantia, financiamento, aí é outro papo, outra história. Inclusive o Dr. Fran falou disso hoje. Então, tome muito cuidado com essas promessas mirabolantes aí. Lavínia, muito obrigado pela pergunta. Não está constando. Então, primeiro de tudo, se você pagou, se você, quitou, já era para ter tirado aí do sistema deles, tá? Isso aí você tem que solicitar. Se não te atenderem, tira print de tudo, tá? Inclusive, fala que... Tira print do que eles falaram, porque isso aí pode até te gerar indenização, tá? Danos morais depois, se você quiser entrar com uma ação, tá? Mas, de qualquer forma, vai seguindo passo a passo lá. Solicita no Banco Central, tá? O Bacen, o registrato. E, geralmente, lá, você pede 5 dias para eles tirarem, que eles tiram, tá? Mas, se não tiver, isso aí é ilegal. Isso aí é constrangimento, atitude vexatória. Então, pode gerar indenização, tá, Lavínia? Danos morais. Inclusive, eu falo isso aqui todo dia. Vocês não... tá, você falou aqui. No banco não resolve isso. Show. Banco Central também. Eles estão te enrolando, Lavínia. Não cai nesse papo furado não, tá? Me manda aqui, tá? No WhatsApp, que a gente analisa seu caso. Primeira análise é sem compromisso, tá? Você pagou 10.500, se tá... Então, olha só, você pagou 10.500, pô, é um valor alto aí, não tem como todo dia isso, né? E ainda não tiraram o teu nome. Então, pode te gerar indenização, tá, Lavínia? Me manda lá que a gente vai analisar. Pode ter certeza que eu vou te ajudar da melhor forma possível. E se tá com o nome, se você quitou, se tá com o nome sujo ainda, pau neles, tá? Não cai nesse papo não, que não pode fazer nada. Isso aí não existe. Isso aí alerta todo mundo, tá? Banco e gerente vão querer te enrolar. Então, não cai nessa não. Nicodemos, valeu pela pergunta aí. O que acontece se uma pessoa parar de pagar uma dívida, né, que está ao todo de cartão de crédito? Como assim, que está ao todo de cartão de... Você diz uma dívida só de cartão de crédito? Então, é o que eu sempre falo. Primeira coisa que eles vão fazer é negativar teu nome, tá, Nicodemos? Mas isso não é o fim do mundo. Sem um processo, eles não podem te executar, bloquear tua conta, não pode fazer mais nada, tá bom? Mas é aquilo, né? Não espera processo para agir, tá? Segue lá o passo a passo que tem tudo lá. Tá lá no guia, hein, galera? Quem quiser mandar mensagem, tem o link aí direto. Lavínia, pode mandar lá, tá? Aqui, tá? Mensagem aqui no número. Lavínia, assim que eu terminar aqui, eu vou te atender, tá? Vou analisar teu caso. Então, é isso, o Nicodemos. Parar de pagar uma dívida, né? Você simplesmente vai ter seu nome negativado aí e daqui a algum tempo vai ter um processo. Mas não espera o processo não, tá? Luzinete, obrigado. Dívida 20 mil, porque para fazer... calma, tem que ter... Calma, não entendi a pergunta, Luzinete. Isso, Nicodemos, no caso da Lavínia, cabe ação sim, tá? Cabe ação por danos morais. Ô Ivan, a dívida diminui sim, tá? A estratégia é você forçar o banco a diminuir e quitar com um desconto até 99%.
Mas lembrando, o Dr. Fran falou isso hoje, galera. Não é muito raro em questões de financiamento, dívidas com bens e garantia, tá? Isso é uma estratégia mais comum para cartão de crédito, como o Nicodemo estava falando ali, beleza? Mas você realmente consegue, tá? E é sobre o valor original. Sempre falo aqui, pessoal, não cair no papo furado, não cair na balela do banco que quer te dar um desconto aí de Black Fraud, que a gente te dá 50%, mas na verdade é metade do dobro. Então é a mesma coisa, tá? Se o banco está falando do valor inflado lá, não cai nesse papo furado, tá? O desconto é sobre o valor original sempre. Alex, obrigado pela pergunta. Dever em 4 cartões, eles podem tomar. Minha única casa que eu tenho. Olha, é muito difícil, porque só se tiver no contrato, numa cláusula específica que a sua casa está com bem em garantia, tá? Mas é muito raro isso. Geralmente é o quê? São dívidas que podem tomar a tua casa, né? É possível sim tomar o bem de família que a gente chama. Mas são só em dívidas com esse bem em garantia ou dívidas da própria, por exemplo, condomínio, né? Do próprio imóvel, certo? IPTU, entendeu? Entendeu, Alex? Me avisa aí se tiver alguma dúvida. Lavínia, pode mandar mensagem agora sim, tá? Assim que eu terminar aqui, já vou te responder. William, obrigado pela pergunta, meu amigo. Importante a pergunta dele, hein, galera? Todo mundo que tá aqui, quase 200 pessoas, todo mundo que precisa verificar aí o teu nome no JUS Brasil, tá? jusbrasil.com.br. E fora também, né, sites oficiais do governo. Então joga teu nome e teu CPF lá, tá? Que aí você vê se tem processo ou se tem também, veja sempre se tem alguma notificação, alguma mensagem, tá? Que aí são indícios de um processo, tá bom? Luzinete, obrigado, tá, pela pergunta. O que fazer se não tem... Então, o valor de 20... Você não precisa ter nenhum valor, tá? Para fazer reclamação, tá? Você fala assim, olha, tem lá os modelos, tá? Mas você basicamente vai falar, olha, eu tô querendo quitar essa dívida aí, mas o banco não tá me deixando, quero me livrar disso, sair dessa bola de neve. É meu direito, enfim, tá? E isso eles pedem sempre os documentos, tá? O contrato, DED, enfim, tá tudo lá. Pode mandar sim, Lavínia, pra mim, tá? Esse aqui é o meu número, tá? Ou pode mandar, enfim, aqui nesse mesmo arroba em todas as redes, tá? O advogado Arthur. Consignado consegue, Ivan? Depende, tá? Consignado geralmente é mais difícil, mas a gente pode analisar sim. Às vezes tem alguma ilegalidade, alguma coisa que a gente pode questionar, tá? E olha, para todo mundo aqui, se você não consegue pagar dívidas, né, no CPF, tem o superendividamento, tá? Ação de renegociação e superendividamento. Matheus, obrigado pela pergunta. É a mesma coisa, Matheus. Eles vão te negativar, pode processar, mas não espere isso não, tá? Ó, vou até deixar o link aqui de novo, para quem quiser receber o guia. Só com tudo passo a passo, tudo por escrito ali, os modelos. Só mandar, só preencher aqui, tá? Mandar mensagem ali. Raquel, muito obrigado. Pessoal, bastante pergunta aqui agora. Vou correr aqui, atender todo mundo. Ó, vou dar prioridade para quem me segue, hein? Quem estiver me seguindo aqui, vou dar prioridade porque tem muita pergunta. Raquel, obrigado, tá? Tenho dívida no cartão de crédito. Valeu todo mundo aí. Agora não tem como pagar. Quando tiver, eu procuro aqui negociar. Isso, você vai juntando aí, vai seguindo passo a passo, vai juntando essa grana em outra conta e aí você consegue quitar depois, tá? Se quiser me ajuda, só mandar aqui também que eu te ajudo com isso. Matheus, é a mesma coisa, a minha pergunta, né? Isso, deve 5 mil. Eles vão te negativar, já deve ter negativado, e depois pode entrar com um processo. Isso, olha só, pessoal, pergunta do Nicodemos é importante, tá? A maioria dos processos geralmente dívidas até mais do que 10 mil, geralmente mais de 20 mil, tá? Porque aí você está dando prejuízo para o banco. Mas isso é banco grande, entendeu? Santander, Itaú, enfim, Bradesco, né? Banco do Brasil, Caixa. O resto, principalmente cooperativa de crédito, processo por qualquer valor baixinho, tá? Já vi processo por 2 mil.
Matheus, entendeu aí a pergunta? Eu vi que você mandou. Vê se você entendeu. Isso aí, fica de olho no Jus Brasil, Luzinete. Tá de parabéns, viu? Boa tarde, Eliane. Boa tarde, todo mundo. Matheus, você mandou a pergunta aí, mas entendeu, né? Vou dar prioridade aqui para quem está me seguindo. Eliane, sou procuradora da minha mãe, quero cota com. Tá, não entendi, mas você pode negociar por ela, tá, Eliane? Tá? Muito obrigado a todo mundo que está me seguindo. Ramiro, valeu pela pergunta. Estou com uma dívida em protesto. O que acontece? Provavelmente te negativaram ou vão te negativar, tá? E aí pode entrar com uma ação contra você, tá bom? Se quiser que eu analise aqui, é só mandar mensagem, tá? Primeira análise aí é sem compromisso, quero ajudar vocês da melhor forma possível. Gambiarra, muito bom, adorei o nome. Doutor Fiz consignado, eu posso pedir demonstrativo? Pode sim, tá? Eu pede o DED lá, que é o seu direito. Se arme, se proteja e se quiser que eu analise também, pode mandar aqui, tá? Boa tarde, Sandra, obrigado. Damil. 12 mil. Se sair de uma empresa, pode passar para. Calma, não entendi a pergunta, Dami. Você deve 12 mil para a empresa ou para o banco? Né? Uma empresa que você trabalha ou para o banco? Ou você trabalha no banco? Me explica melhor. Se quiser, enfim, também que eu analise seu caso aí, enfim, a primeira análise sem compromisso, só mandar mensagem aqui, tá? Que eu posso, enfim, você pode me explicar melhor por lá também. Mas se você está devendo, é o que eu tô falando, eles vão te negativar, já deve ter negativado, tá? Carol, muito obrigado, tá? Nubank e PicPay processa a partir de qualquer valor. Olha, varia muito, tá? Mas já vi processo com 3 mil, já vi processo só depois dos 20 mil, entendeu? Não esperem processo, galera, não esperem nada. Vai se armando aí, segue o passo a passo. Qualquer dúvida aqui, só me mandar, tá? Como a própria Sandra estava falando também, de pegar o demonstrativo, né? Tá bom? Sandra, quem deve depois de 5 anos, limpa? Isso, você não limpa, entendeu? Não limpa, porque é uma dívida que prescreve, geralmente, regra geral é 5 anos, tá? Ou seja, caduca, né? A pessoa fala. E aí só que ela continua existindo, entendeu? Só que eles não podem te cobrar por essa dívida, mas continua existindo. Então seu nome está sujo. E aí o que você faz? Mesmo passo a passo de quem está devendo desde já. É a mesma coisa, tá? Você consegue quitar isso aí, às vezes, e geralmente com desconto ainda maior, porque não consegue te cobrar, então o desconto é ainda mais fácil, né? Chegar lá quase 100% de desconto, tá? Paga por uma merreca aí para limpar teu nome. É o que eu pessoalmente recomendo, porque você vai, enfim, vai facilitar a tua vida, todo mundo que tá devendo aí, tá? Já prescreveu, não vão me cobrar mais. Pô, galera, limpa o teu nome por uma merreca ali, pô, entendeu? Antônio, obrigado. 3 anos na justiça por juros abusivos. Pode demorar, tá? Infelizmente, pode demorar. Principalmente se houve algum recurso, entendeu? Obrigado a todo mundo. Paulo, obrigado, tá? Tô com teimosia, meu advogado já fez petição, só que advogado bom tinha até... se ele não respondeu, pode dar preclusão, tá? Ou seja, pode... o argumento via a seu favor, digamos assim, entendeu? Então é isso. Que bom que ele não respondeu, é isso que eu tô falando, né? Terezinha, obrigado, tá? Mexe nu e não foi... E não foi eu, só ele pode tirar da minha... Calma. Fizeram... se fizeram um empréstimo no seu nome sem você autorizar, isso pode gerar danos morais, tá? Indenização, você lucrar, seja sobre quem fez isso, tá? Ou seja sobre o banco que autorizou sem, enfim, verificar se era você mesmo, tá? Então, entre em contato aqui comigo que a gente vai te ajudar, tá, Terezinha? Pode entrar em contato, claro, né? Se quiser. Mas pode ter certeza que eu vou te ajudar, tá, Terezinha? Sandra, tem uma amiga que deve Santander faz... Então, 4 anos. Beleza, daqui a pouco vai prescrever?
Mas se houver qualquer movimentação aí do banco com relação a isso, esse prazo vai interromper, ou seja, vai voltar, resetar, né? Dá um stop ali e volta para o começo. Então, não adianta nada. E é aquilo, melhor se ela for dar certo sem juros. Isso, é sempre o desconto que vocês querem, é valor original, sem juros, tá? Paulo, entendeu aí essa questão, né, da petição, né? Graças a Deus que ele não respondeu. Um argumento a mais para você. Nicodemos, obrigado pela pergunta. Quando uma é processada, quanto tempo a pessoa recebe uma notificação? Então, na verdade, é a mesma coisa, entendeu? A notificação é que começa ali o processo, tá? Depois que você é notificado, que aí realmente é chamado ali para o processo e tudo mais, tá? Então no mesmo intervalo de tempo ali, tá? Boa tarde, do Fono, é assim que fala, né? Muito obrigado por me seguir, viu? Fiz cirurgia. Então, olha, vai depender muito, tá? Desses casos, entendeu? De INSS. Eu posso te indicar para um colega meu que é especialista nesse assunto, tá? E ele pode analisar teu caso também, tá bom? Mas isso vai variar muito, infelizmente. Porque INSS é foda, cara. Tá? Susan, muito obrigado, viu? William, paguei um acordo com o Max Brasil. Voltou em 2004, eu acho. Nossa, de 2004? Porra! Cobrando 34 mil por honorários? Que isso, rapaz? Não, que absurdo. Me manda lá no número aqui, tá? No WhatsApp que eu consigo analisar esse contrato aí. Que não faz sentido não, cara. Isso aí é abusivo, tá? Sim, não tô falando que os juros é abusivo que eu tenho que analisar, né? Mas é uma cláusula abusiva. Susan, obrigado pela pergunta. Levei 2 advertências injustas e 2 de assinar com testemunha. Eu recusei. Isso você diz no teu trabalho, né? Eu só não entendi. Deixa eu ver se tem continuação da tua pergunta aqui. Que você falou que recusou. Ah, tá. Ele pegou birra de mim. Tá aplicando, é foda. Trabalho assim é foda, né? Levei 2. Recusei. Assim, calma. Ô, Susan, elas assinando como testemunha é um argumento a favor delas, né? Mas não é o fim do jogo, não, tá? Dá pra discutir isso no processo judicial, entendeu? Principalmente justiça trabalhista é mais ágil, mais rápido, né? E pode me mandar mensagem que eu te indico para um colega que é especialista em direito do trabalho, nesses casos, né? No seu caso, principalmente, aí ele atua só com isso. E pode ter certeza que a gente vai te ajudar da melhor forma possível, tá, Susan? Susan e o outro, tem outra pessoa aqui com um acidente de trabalho, né? Então, pode mandar lá também, tá? Do fono, né? Fiz cirurgia, tá? Pode ter certeza que a gente vai te ajudar, tá? Se for acidente de trabalho, normalmente você tem, né, direito ao benefício aí do INSS, tá? E, assim, não costuma demorar tanto, né? Mas a gente pode ver o que está acontecendo, tá? Terezinha, então, foi golpe, né? Então, ó, a gente vai te ajudar, tá, Terezinha? Pode ficar tranquila, tá bom? Que isso aí você, enfim, a gente tem que, enfim, isso aí é injusto, né? É injusto, você não pode ter sofrido esse golpe, né? Tá bom? Que mais? Davi, obrigado, tá, pela pergunta. Requerimento notificado. Calma, requerimento do quê? Calma, não sei se a tua pergunta tem continuação. Me explica melhor, Davi, tá? O requerimento. Mas pode mandar mensagem aqui também, tá? Se quiser, enfim, pode mandar áudio para explicar melhor, beleza? Sandra, banco processo? Sim, banco processo, tá? Infelizmente. O que acontece é que você vai ser, enfim, notificada e chamada, né? Então, se está devendo, fica atento aí seu nome no Juiz Brasil, tá bom?
E aí, pessoal, muito cuidado, porque depois que começa o processo, aí podem vir, né, restrição, bloqueio de conta, execução, então aí pode, enfim, acontecer de tudo, né? Você só não pode ir preso, né? Prisão por dívida é só dívida de pensão alimentícia. Mas fora isso, pode acontecer tudo. William, entendeu, né? Recebi o termo de quitação. Ah, então, continuam te ameaçando. Ó, se você já quitou, já pagou, isso aí é injusto, totalmente ilegal eles continuarem, enfim, te ameaçando, ou te cobrando, ou te ligando, tá? Então pode mandar lá que a gente te ajuda. Dora, obrigado pela pergunta. Devendo na ágil, eu sou muito alto. Então, Dora, mesmo o processo aqui, tá? Mesma estratégia. Você está devendo o quê? Tem bem em garantia? É um cartão de crédito, uma coisa assim? Então, se não tiver, melhor não pagar agora. Guarda um dinheirinho aí para depois que tá com um desconto bom, tá? Vai negociando, segue o passo a passo lá do guia. Quem quiser me mandar mensagem, tá? Tem o link aí. E só mandar também que eu te mando o guia definitivo, tudo que você precisa saber para o que a Dora perguntou aí, né? Enfim, a estratégia que você faz para se livrar dessas dívidas, tá bom? Tá, ô Terezinha, não pode, é isso que eu tava falando ali, entendeu, né? É só mandar mensagem aqui que pode ter certeza que eu vou te ajudar, Terezinha. Minha missão aqui é justamente ajudar vocês contra essas injustiças, tá? Davi, seguro-desemprego, isso, tá? Show. A gente também pode te ajudar com isso, tá bom? E Aura, obrigado, tá, pela pergunta. Abriu o Cat. Olha, em regra, se você teve logo após teve complicações e fez cirurgia, né? Em regra não tem que ser reaberta, tá? Mas me manda aqui porque talvez possa ter que ser, né? Tem que analisar para, enfim, questões de preclusão, de tempo, né? Enfim, interrupção da prescrição ali, então tem que analisar isso, tá? Mas em regra geral não precisa ser reaberta não. Entendeu? Aí tá, Davi, né? Deu entrada no seguro, apareceu assim. Calma, apareceu assim como? Tá, galera, se vocês não entenderem muito bem o que eu tô falando aqui, pode mandar aqui mensagem que eu explico melhor, enfim, você também explica melhor para mim o teu caso, né? Porque tem muita mensagem que eu não tô entendendo muito bem, tá? Terezinha, tá? Mesma coisa para você, tá? Pode ter certeza que a gente vai te ajudar com esse golpe aí, essa injustiça, tá bom? Obrigado, pessoal que está me seguindo, tá? Vou dar prioridade aqui. Nicodemo já é meu parceiro aqui. Quando a pessoa for notificada, primeiro passo a fazer. Ó, primeiro passo a fazer é conversar com o advogado, tá? Porque você precisa ser defendido ali, tá? Então, é isso, pessoal. Todo mundo que tiver alguma notificação aí precisa ser defendido, tá? Porque senão, é o que eu tô falando. Se você não se defender, eles vão bloquear a tua conta, vão te executar, né? Enfim, bem, execução não é guilhotina não, tá, pessoal? Execução de bens, é tipo tomar teus bens, né? Tá bom? Então, é isso. William, obrigado por seguir. User, valeu pela pergunta. Pago empréstimo de 18 mil no valor mensal de 426. Tem que ver quantas parcelas, né? Desde 2018? Meu Deus do céu. Olha, em regra geral, isso aí já prescreveu, tá? Me manda aqui que a gente pode te ajudar com isso, porque pelo que você está falando aí, não era para você estar pagando isso não, tá? User 902, o L roxinho ali. Lúcia, isso, tá, Lúcia. Tá bom, Lúcia? Pode mandar mensagem ali, tá? No WhatsApp. Raíssa, o que fazer quando tá aparecendo mensagem no meu seguro-desemprego? Pera, qual mensagem? Ah, tá. Seu requerimento foi notificado porque cadastrais. Isso, você tem que entrar em contato com eles lá, porque tá falando que teve divergência, ou seja,
o que está lá no seu requerimento não bate com a Receita Federal, entendeu? Então você tem que solicitar primeiro ou uma alteração cadastral, né? Corrigir isso, né? Tá? Tá bom? E, enfim, eu posso te ajudar com questão de seguro-desemprego também, se você não está conseguindo receber isso, tá? Só mandar a mensagem aqui que eu analiso e te ajudo com esse pedido, tá bom? Terezinha, já tô no Procon e fiz BO, perfeito, tá? Você vai continuar fazendo, né, os procedimentos, tá bom? Se quiser que a gente faça por você também, pode contar comigo, tá? Mas tá no caminho certo, Terezinha. Marco, espírito contábil. Ah, show de bola. Vou te seguir lá também. Pode me mandar mensagem aqui que eu salvo o teu número, tá, Marcos? Se vai resolver só Deus. Olha, Deus ajuda, tá? Mas pode ter certeza que eu também ajudo, tá? Não é só Deus que vai te ajudar, não. Pode contar comigo, Terezinha. Comigo, com a minha equipe. A gente tá aqui para ajudar vocês. Eric, valeu pela pergunta. Veículo 2019. O veículo foi furtado em 2019? Tá, então a gente tem que analisar teu caso aí, tá, Eric? Porque pode ser que esteja prescrito também, igual eu falei com a Lúcia ali, né? Tá bom? E aí não era pra você estar pagando, e principalmente te ameaçando, tá? Dependendo da forma como eles estão te comunicando, te cobrando aí, isso pode ser ilegal, tá bom? Isso pode gerar indenização, danos morais. Então é isso, pessoal. Aqui a minha missão aqui é fazer vocês também lucrarem em cima dos bancos, tá? Não é só banco que tem que bater recorde de lucro aí todo ano após ano. Josi, muito obrigado por seguir. Raíssa entendeu, né? Obrigado a todo mundo. Galera, daqui a pouco eu vou ter que terminar, tá? Por hoje. Mas assim que eu ter saído daqui, respondo o pessoal que mandou mensagem e ajudo vocês, tá bom? Terezinha, só me responde. O banco pode pedir para tirar o salário? Então, em regra não, tá? Porque isso o salário mínimo, aposentadoria, benefício de INSS, tá? São bens, salários impenhoráveis, que a gente chama, ou seja, eles não podem te tomar, tá? Mas a gente tem que analisar, porque dependendo do contrato, pode ter uma cláusula lá que fala, vai descontar automaticamente, né? O débito automático. Então, ô Terezinha, já pode agir nesse caso também, solicita a retirada do débito automático, tá, Terezinha? Ou seja, você vai pedir para pararem de debitarem automaticamente ali, tá bom? Mas pode ser que isso não resolva também, tá? Mas já uma atitude que você pode tomar aí. Elaine, faço PJ sim, inclusive é até minha maior especialidade, tá? PJ e autônomos, caminhoneiros, pessoal que trabalha, né, com veículos também, tá bom? Minha segunda apareceu isso. O banco não faz acordo. Na PJ é mais difícil, mas pode ter certeza que eu te ajudo com isso, tá, Elaine? Tá bom? Elaine Gomes, pode mandar mensagem aqui que eu analiso seu caso e a gente vê o que a gente pode te ajudar, porque é possível sim, tá? Eles não... Galera, todo mundo que tá aqui, uma coisa muito importante, tá? Atenção. Eu sou advogado há bastante tempo, já trabalho com advogados de bancos, advogados grandes, assim, nesse sentido. E a gente sempre vê clara diferença. Quando o banco, enfim, qualquer empresa aí, né, quando negocia, se está negociando com a pessoa ali que ela vê que não sabe, mais ou menos, não tem muita ideia, ou não está sendo assessorado, não tem advogado bom. Então, eles agem que nem leão, tá? Agora, é totalmente diferente ali quando você tem alguém, ou você mesmo sabe o que está fazendo, tem estratégia, aí vira de leão para tchutchuquinha, entendeu? É totalmente diferente. Um acordo lá que eles dariam um valor de 50 mil, eles abaixam pra caramba quando tem alguém com estratégia ali, alguém que sabe o que está fazendo, sabe o que está negociando, tá? Então, tenho sempre em mente isso, tá?
Tudo que eu falo aqui vocês conseguem agir, vocês conseguem usar para vocês. Então, usem informação, estratégia e método a seu favor. E, claro, se quiser, né, que a gente atue por você também, só entrar em contato. Pode entrar em contato, tá? Pobre não tem... Terezinha, eu te entendo, tá? É complicado. Eu, inclusive, ajudei minha família também com dívidas. Foi por isso que eu entrei nessa área, tá? De direito bancário, dívidas, porque é complicado, tá? Mas pode ter certeza que eu vou te ajudar da melhor forma possível a você não virar estatística, você não ficar pagando conta aí que você não deve, coisa injusta, e o banco lucrando em cima de você, tá? Que isso aí é uma injustiça total. É a minha missão aqui, todo mundo, tá, pessoal? Quero ajudar vocês. Exineide, obrigado, tá? Devo 9 mil no PAN, 2 mil atrás. Mesma coisa, Zineide, fica tranquila, eles vão te negativar, já deve ter negativado, mas não é o fim do mundo, tá? E vai se armando aí, tá? Segue o passo a passo lá do guia. Vou deixar aqui últimos minutinhos, tá? Quem quiser receber aí, só clicar aí no link, tá? Que mais? Quem que eu falta responder? Deixa eu ver aqui. Pode chamar assim, Elaine, tá bom? Obrigado, Davi. Esse aqui tá bem aquisitivo. Cadê? Tá, não, isso pode acontecer mesmo, Davi, tá bom? Mas pode mandar aqui que a gente analisa, tá bom? Porque tem algumas estratégias que a gente pode fazer, tá? João, tudo bem? Obrigado. Tem uma dúvida? João Vitor. Pode pedir. Se tiver um processo em aberto, pode pedir, tá bom? Penhora. Mas caso contrário, se não tiver bens em garantia, aí não pode, tá? Então, se acontecer alguma coisa, bloquearem tua conta, sem um processo judicial, sem juiz, né? Tá? Isso aí é legal e pode ter certeza que a gente te ajuda a ter indenização, danos morais sobre essas atitudes ilegais, né? Essas injustiças aí, tá, João? Calma que eu tô morrendo de sede aqui, galera. Muito obrigado, pessoal, por todo mundo que tá curtindo aí, me seguindo. Vandete, muito obrigado, tá? Lúcia, pode entrar em contato aqui, tá? Que a gente... provavelmente você não precisaria estar pagando isso, entendeu? A gente analisa e te ajuda, tá bom? Desde 2018, né? Já passou mais de 5 anos, tá bom? Reginaldo, você mandou um R, mas eu não entendi o que é, tá? Tô com muita dívida bancária. Pode mandar aqui mensagem que eu vou analisar, te ajudo da melhor forma possível, tá bom? Eu tô recebendo mensagem no SMS, se puder mandar no WhatsApp é melhor, tá? Tô vendo aqui agora. Porque... Mas eu mando mensagem para vocês lá também, pode deixar. Tá? Reginaldo, pode contar comigo, com a minha equipe. Marcos, 35 mil em 3 bancos. Tem algumas estratégias. Como eu falo, que tá, né, com desconto até 99%, tá? Tem o superendividamento também, que é uma ação em que você vai limitar o que você paga aí todo mês, tá? Para não comprometer sua renda, né? Tá bom? Então é isso. Se quiser entender mais, tá? Pode mandar mensagem ali que eu analiso. João, muito obrigado por seguir, todo mundo que tá seguindo aí. CDC, se for CDC simples, não tem mistério também não, tá, João? Inclusive, quem tá com dívida, desde que comprometa a renda, tá? Pode ter essa ação de superendividamento aí, que é a repactuação e negociação no bolo todo, né? Não precisa ser uma dívida muito alta, né? É só uma porcentagem aí que esteja te prejudicando, entendeu?
Vandete, obrigado, tá? Pode entrar em contato sim. E agora para fechar, calma, palavra profética, eu te respondi? Tenho consignado, tem como eles pararem de cobrar direto na minha conta? Olha, depende, tá? Porque geralmente a cláusula é essa, que eles cobram direto. Mas solicita a retirada do débito automático e pode mandar aqui também que eu te ajudo, tá? Palavra profética. Fala o seu nome também, pra eu não... Enfim, pra eu te chamar pelo nome, né? Pois é, Nicodemos, mais de 70 milhões, tá? Nome negativado. É complicado, tá? E inclusive, assim, o Brasil, beleza, o Brasil tem 200 milhões, mas se você pegar a porcentagem de adultos, isso aí já é a maioria, né? Então, mais da metade aí endividado. Muito obrigado a todo mundo, tá? Galera, últimos minutos aqui, últimas perguntas, hein? Aproveita. Terezinha, o empréstimo que fizeram foi de mais de 10 mil, olha só que absurdo, tá? Pode ficar tranquila que a gente ajuda com isso, tá, Terezinha? Conseguiu mandar mensagem? Assim que terminar aqui, eu vejo e te respondo lá, tá, Terezinha? Ricardo, 56 mil ofereceram 2.900. Olha, é um desconto muito bom, tá? Conseguir pagar menos até que consegue, mas se é um valor que você tem aí e que você vai pagar e vai te, enfim, né, livrar de uma dor de cabeça e tal, não vai te prejudicar, né, pagar esses 2.900, é uma boa oferta sim, tá, Ricardo? Aqui é papo reto, todo mundo aqui, ó, eu falo a verdade. Não vou falar que, não paga não, me contrata aqui que eu vou conseguir mais. Conseguir, posso até conseguir, mas se você tá pagando, vai pagar só 2.900, pô, é um acordo bom, tá, Ricardo? Então é isso. Eu imagino, Terezinha, crise de ansiedade é complicado, tá? Mas pode mandar mensagem, tá? Que eu converso com você e te ajudo da melhor forma possível. Palavra profética. Como entrar com ação de superintendimento? Só chamar um advogado, tá bom? A gente atua com isso, tá? Inclusive, ó, falar para todo mundo aqui que tem interesse assim em reduzir, né, o quanto você paga ali todo mês, porque não estou conseguindo ter um desconto bom. João, pagar o banco pela site cerado não é a melhor opção, tá? A melhor opção é pagar direto com o banco, tá bom? E porque você tem que pedir tudo por escrito, acordo, os contratos, né? Então é melhor direto com o banco, tá, João? Palavra profética. Vou fazer uma palavra profética aqui agora para todo mundo, hein? Você que está com interesse de não está conseguindo quitar, né? Agora pagar, né? Essa dívida. Você tem várias dívidas aí, bancos diferentes, enfim, que está comprometendo a sua renda, ou seja, não está sobrando muito dinheiro para você. Você tem interesse nessa ação de superendividamento? A gente cobra só um valor simbólico para dar entrada ali, tá bom? Porque a gente atua querendo ajudar vocês e atua no êxito ali também. Ou seja, o que a gente conseguir, né, é o que vai me pagar minhas contas, entendeu? E aí vai te ajudar também a pagar menos, tá? Então, você não vai pagar quase nada para a gente poder dar entrada, te ajudar com isso. E aí já nos primeiros meses ali você vai ficar mais aliviado. Então, olha, se tiver interesse nisso, só mandar mensagem que vale muito a pena, tá? Claro, tem além disso outras estratégias, né? A negociação, a gente poder quitar com valor, com um desconto bom. Mas se você está querendo isso para logo, para já, poder se aliviar aí, enfim, né? Ter uma renda, né? Para sobrar essa renda aí para você, enfim, comprar comida, coisa para sua família, enfim, poder fazer o que você precisa, o que você bem entender, né? Não ficar só pagando dívida, tudo
um boladão de dívida, né? Então, só me chamar aqui que a gente te ajuda com isso aí. E para dar entrada, só um valor simbólico aí. Eu não posso falar de preço aqui porque a OAB não me permite, mas pode ter certeza que é um valor muito pequeno, justo para você pagar, tá? Moni, muito obrigado, tá? Todo mundo que está seguindo aí, Nivaldo. Luiz, últimas perguntas aqui, ó. Luiz, claro, pode perguntar sim, tá? Helena, então, dívida em outros bancos, cabe a ação de superendividamento, que é a repactuação, tá? Se for tudo no CPF, né? De 10 mil, qual é o melhor desconto? Se é uma dívida de 10 mil, Terezinha, tá? Que você quer pagar com desconto, então vai depender muito, tá? Mas a gente, se for depois de um tempo de negociação, consegue realmente até 99% de desconto. Ou seja, você pagar aí às vezes 500 conto, né? 100, 500 conto, às vezes, né, 1.000, varia um pouquinho ali. Mas até com menos de 1.000 dá para, né, ter esse desconto aí e pagar, tá bom? Então, Milena, é isso aí, tá? 15 mil, a gente pode fazer o... Você pode... É interessante isso, porque você... Primeiro, o pessoal que tá achando, pô, eu tô com medo, tô devendo, tô errado. Não é bem assim, tá? Primeiro que todo o sistema financeiro é feito para te deixar na bola de neve de dívida, entendeu? Então você tem sim direitos, você pode sim primeiro fazer uma negociação ali, mas pode inclusive entrar com uma ação antes de ser processado, tá? Que aí você vai ter a narrativa, né? Toda vai ser sua primeira. Então você vai ter a prioridade ali com o juiz, entendeu? Então geralmente é bom entrar com a ação antes, né, do que ser processado. Mas fora isso, dá para fazer muita coisa aí antes. Não esperem processo judicial para agir. Sempre falo isso, tá? Tem todo o passo a passo ali no guia. Tá bom, Milena? Pode entrar em contato que a gente te ajuda. Fernando, pronome é complicado, tá? Mas olha, a gente pode te ajudar com isso também, tá? Uma diretiva do governo central, né? O governo federal, tá bom? Moni, obrigado pela pergunta. Então, PJ não tem direito a superendividamento, tá? Só dívidas no CPF, beleza? Mas PJ a gente tem várias estratégias, inclusive a minha maior especialidade aqui, trabalho com empresa desde 2018, então pode ter certeza que eu vou te ajudar. Luiz, já te respondi, né? Não, empréstimo pessoa, ele pagou por um ano. Então, você fez no seu nome, né? Infelizmente está no seu nome, ou seja, você que é responsável primária por isso. Mas a gente pode te ajudar sim, tá? Só mandar aqui o WhatsApp que eu analiso, a gente pode traçar uma estratégia para você, tá bom? Porque não é justo isso, você não está se beneficiando disso, né? A gente argumenta, né? Um dinheiro que não está indo para você. Então, a gente pode te ajudar com isso, tá, Luz? Terezinha, de nada, eu que agradeço, tá bom? Pela ajuda aí, pela participação. Fernando, pode ter certeza, tá? Eu atuo com Pronamp também. Você falou Prolante, mas lembra que você falou Pronamp também, né? Então, pode ter certeza que eu te ajudo com Pronamp, tá, Fernando? Só mandar mensagem lá. Porque 200 mil é um valor muito alto, entendeu? Então tem que tomar muito cuidado. João Vitor, desde 2021, sim, pode correr juros sim, tá? Inclusive, provavelmente vai, tá? Galera, últimas perguntas aí, em últimos minutos, já deu 2h30 aqui já. Dora, pode entrar com o processo logo dos primeiros meses, assim, tá? Realmente não tem como falar, mas não esperem processo para agir, tá bom? Tá, Dora? Entendeu, né? De nada. Agradeço todo mundo aí, viu? Que tá, enfim, curtindo. Terezinha, isso aí mesmo, doutor Arthur Araújo.
Arthur Araújo, único advogado e economista com foco em dívidas bancárias, faz live todo dia, nas 2 redes. Nem todo fim de semana, hoje eu consegui fazer, mas nem todo fim de semana, que também tem que descansar, né? Mas eu trabalho todo dia, converso com o pessoal todo dia, quem vem me procurar, ajudo pessoas todo dia, tá bom? Moni, isso. Eles não vão te enviar de primeira assim não, Moni, tá? Eles são enroladores profissionais. Então, segue o passo a passo aí, tá? Tem o guia, mas é só mandar, enfim, as notificações e as mensagens gov.com.br, né? Consumidor.gov, Reclame Aqui, Bacen, tá? E ouvidoria também, enfim. É isso. João, eu não posso falar de valores aqui, tá? Quando eu fizer um acordo com o banco para ver se... Mas, ó, ação de superendividamento, galera, que é o caso, acho que é o seu caso, João, a gente não cobra quase nada para dar entrada, tá? A gente vai analisar o teu caso, enfim, traçar a melhor estratégia, entrar com a ação, para o simbólico aí, porque a maior parte do que a gente ganha, né, para pagar nossas contas aí é no êxito. Então, é até motivo para a gente, né, ter um trabalho melhor aí. Então, pode ter certeza, João, que a gente vai te ajudar com isso, tá? Nivaldo, cobrando seguro impede, como faço para rever esse caso? Pode mandar para mim, tá, Nivaldo? Se ela está cobrando, porque se for algo que você não contratou, alguma coisa ilegal, indevida, isso pode te gerar indenização, tá? Danos morais. Então, e você reaver o que você pagou também, claro, né? Então, Dória, o que precisa de fazer antes do processo? Todo passo a passo ali, tá? Notificações, mensagens, pegar esses documentos aí, tá? DAD, contrato, cláusulas, memória de cálculo, tá bom? É isso, galera. Mas últimas perguntinhas aí, tô fechando, hein? Vocês não param de mandar mensagem, eu não consigo sair, né? Tá, Paulo, Mercado Pago tem processo? Pode ter sim, mas não espera o processo, tá, Paulo? Vai se armando aí, como eu acabei de falar. Nivaldo, tem direito de pedir imobiliário, por exemplo. Depende muito do caso, Nivaldo, mas a gente pode tentar sim, tá? Porque direito de pedir você sempre tem, tá? Isso aí é inegável, tá bom? Mas tem que tomar muito cuidado com essa negociação, né? Não para de pagar e logo assim de começo, porque podem, enfim, acabar te executando, né? Tá? Porque o próprio bem, o próprio imóvel geralmente está em garantia, beleza? Agora, dá para a gente entrar com uma ação e solicitar uma liminar para você respirar aí, sustar uma hora que a gente chama, né? Sobrestar também, né? Que você dá uma pausa aí no teu pagamento, entendeu? Então tem várias estratégias, pode entrar em contato, tá? Tá ali, o banco pode descontar do salário todo mês, especial. Então, solicita aí que eles a retirada do débito automático, tá bom, Thali? Em regra, eles não podem fazer isso não, só se estiver no teu contrato, enfim. A gente pode analisar e te ajudar, tá bom? João, é possível sim, tá? Quitar a dívida, o valor de um desconto aí bom, é só negociar e com estratégia a gente consegue, tá, João? Uma vez na pandemia, eu fiquei devendo cartão Cicobi. Pois o Cicobi ele processa qualquer valorzinho, tá? Então é isso, gente. Tenham cuidado. É isso. Processa, tá, Terezinha? Pode processar, tá? Rosemary, depende muito, mas tá ali na média 1 ano, tá? Mas a liminar é bem mais rápido, entendeu? Ali a tutela de urgência, né, que chama. Então, Rosemary, pode ter certeza que a gente vai te explicar certinho e você, tendo interesse, a gente prossegue com uma ação para você, tá bom? Esse processo. E é um valor simbólico aí de entrada só, para a gente poder te ajudar sem te... Enfim,
você pagando justo, né? Tanto pra gente quanto pro banco, entendeu? Ô, Luiz, se tiver dado esse apartamento em garantia, tem risco de perder sim, tá? Infelizmente. Tá bom? Mas o FIES, via de regra, não tem, tá? É bens em garantia, beleza? Mas tem que analisar o teu caso do contrato também, né? Tá bom? Isso. Não pode bloquear, tá? Nivaldo. Então, se ele não devolveu, tá na ilegalidade aí, beleza? Tem que devolver sim. Então, o senhor pede para devolver, senão danos morais também, tá? O senhor pede indenização, tá, Nivaldo? Eu não sei do contrato porque eu fiz empréstimo. Ah, não, o João, mesmo sendo do caixa eletrônico, tem as cláusulas ali, né? Aí a gente tem que entender qual que é a cláusula que está valendo, porque tudo que toda ação, né, que faz, no caso, assim, uma negociação ou empréstimo, tem um contrato, né? Mesmo ele sendo um contrato padrão, mas tem um contrato, entendeu? Padronizado ali. Igual, galera, igual, todo mundo me pergunta isso todo dia, né? Ah, mas não tem contrato. Vocês estarem aqui, vocês assinaram um contrato, tá? Todo o aplicativo que vocês usam, todo site que vocês vão, vocês assinam um contrato. Chama-se termos de uso. Então tem cláusulas lá, né? Então é o que a gente precisa analisar para ver, tá, João Vitor? E todo mundo aqui. Beleza, galera? Ó, última pergunta aqui, hein? Tem que sair. O banco pode bloquear minha aposentadoria? Edna, em regra geral não pode, tá? Se bloquearam é porque muito provavelmente o juiz não soube diferenciar, né, qual que é o valor. E aí tem que solicitar o desbloqueio. Mas dá pra você pra gente aqui. Não, que isso, Nivaldo? Eu atuo no Brasil todo. O seu banco não é digital, online, processo digital. O seu advogado também é digital. Tá? Em Minas Gerais, enfim, Brasil inteiro. Inclusive a gente tem clientes fora, tá? No exterior. Por quê? Se tem algum processo aqui, ou algum interesse aqui no Brasil, nossa jurisdição é o Brasil todo, tá? Então, galera, tô fechando aqui por hoje, hein? Vou tentar vir amanhã, mas não prometo, que é domingo, né? Mas amanhã eu também trabalho e respondo lá todo mundo no WhatsApp, beleza? Então, gente, muito obrigado demais. Foi ótima essa live. Todo dia fazendo live e tá sendo muito bom aí. Todo dia tem gente me procurando, a gente consegue ajudar as pessoas. Fé em Deus, Nivaldo. Amém. Vai dar certo. E Mirna, muito obrigado por seguir, tá? Mas é isso, galera. Eu tô aqui todo dia ajudando vocês a perder o medo do banco, negociar como profissional. Enfim, quem consegue quitar as dívidas aí com desconto bom também. Todo dia tem gente falando, Arthur, recebi uma proposta boa, o que você acha? Quando é uma proposta boa eu falo, tá? Igual eu falei hoje aqui, esqueci o nome, mas ele perguntou, era uma dívida de mais de 50 mil, vou quitar com uns 2 mil. É uma proposta boa sim, tá? Então, só me mandar que eu ajudo vocês. E é isso, pessoal. Agradeço demais a participação, quem seguiu aí, quem tá seguindo. Esse arroba em todas as redes, tá? Arroba o advogado Arthur. Se você não usa muito por aqui, pode entrar na outra rede que eu vou estar lá também. Beleza? Então é isso. Nivaldo, todo mundo que tá aqui, agradeço demais. E até a próxima, hein? Fiquem ligados aí no meu perfil para vocês verem a próxima live, tirar todas as dúvidas. Enfim, e se quiser análise do caso, tá aí meu número em todas as redes também, tá? É o mesmo WhatsApp. Valeu, pessoal. Um ótimo fim de semana, hein? Bom sábado. Nivaldo, muito obrigado, hein? Vilma, tchau, tchau.